Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje vou conversar com vocês, aqui, todo bastidores aqui. Vou conversar com vocês sobre como entrar para o credenciamento do BNDES. BNDES não é sempre que lança editais para engenheiros e arquitetos. E nesse ano de 2020, ele abriu esse edital 1/2020. Já tô até perdida. Mas ele abriu esse primeiro edital deles. E nesse edital é a mesma metodologia que a gente usa, que eu aplico aqui com vocês. Eles pedem, diferente de Caixa Econômica, de licitações, de outras situações que são muito particulares, eles pedem 2 laudos completos em vez de 1 laudo completo. Então, mas a inferência, ela tá ali, é o principal também, assim como nos outros, vocês vão ver que para começar, a principal metodologia que vocês vão utilizar é a inferência, tá? Então, assim, só para relembrar vocês de onde vocês podem atuar nos bancos, vocês podem atuar no judicial, pode atuar com investidores, pode fazer parceria com os advogados para processos judiciais também e para particulares. Mas aqui eu falo mais com vocês, mais focado na parte de editais de bancos e judiciais. Por quê? Né? Porque, ao meu ver, com a minha experiência, é onde, tanto para mim quanto para outras empresas que eu assessorei, existe um acesso, uma absorção do profissional mais rápido e um aumento da rentabilidade mais rápido e maior também. Então, assim, o volume é maior e vamos dizer que nos bancos o volume é maior e nos judiciais o valor é maior, entende? Então, aí já alcança o objetivo que eu tenho aqui para vocês. Então, no edital do BNDES, qual que é o primeiro passo que o edital traz para vocês, né? Simplificando aqui, porque os editais eles têm uma linguagem bem complicada. O primeiro passo é que você faça uma solicitação, preencha um formulário no site de requerimento de participação. Porém, quando você começa a preencher, ele te dá a opção para salvar mais tarde. Eu até anotei aqui para vocês as 3 opções que ele dá, porque eu já fiz algumas vezes, e ele dá as opções: carregar questionário não finalizado, retomar mais tarde e sair e apontamento. Enfim, deu um panezinho ali. Porém, o que acontece é que ele dá erro quando você retorna. Esse é o principal ponto, que assim, pra mim, particularmente, às vezes que eu fiz, nem adiantou eu adiantar formulário, porque depois eu tive que refazer tudo, só deu retrabalho. E o segundo ponto é que no formulário de participação do BNDES, você precisa inserir os documentos de qualificação já no momento do formulário. Ou seja, o formulário de solicitação já é a entrada do credenciamento, já é o envio da documentação para o credenciamento. Então, mas o que eles pedem, Viviane, nessa página, né? Aparece o formulário para você preencher os dados, precisa ter um CNPJ, porque no caso do BNDES específico, você pode ser ou uma empresa, né, um PJ, ou você pode ser um profissional individual, mas que tenha o CNPJ, que é a pessoa física empresário individual. Então, para você fazer o seu cadastro, você vai ter que ter o CNPJ e vai ter que ter a razão social. Então, é importante que você fique esperto em relação aos serviços que você coloca no seu contrato social. Porque para você, assim, voltando, né, vamos lá atrás, para você abrir um CNPJ, você precisa, né, pedir para o contador fazer um contrato social. Nesse contrato social, seja somente você ou esteja com parte societária, precisa constar que alguém de vocês é engenheiro ou arquiteto, né? E no objeto desse contrato social precisa ter o nome da atividade. Geralmente as atividades têm um código, né? Que é um código, por exemplo, 701, Serviço de Engenharia, Agricultura, Agrimensura. Tem outro código, não me lembro agora se é 1709, tem outro código que é
laudos técnicos, periciais, tal, outro código para obra, tal. Eu recomendo, assim, que não vai ter erro se você coloca serviço de arquitetura, se você for arquiteto, serviço de engenharia, se você for engenheiro. Se no seu quadro técnico, se você estiver entrando um engenheiro mais um arquiteto, você coloca, assim como eu já fiz algumas vezes, por incluir responsável técnico, coloca serviço de engenharia e agricultura. Serviço de engenharia e arquitetura. Porque quando você for na etapa lá na frente, que for para incluir documentação, para fazer todos os outros trâmites lá na frente, você precisa que as atividades estejam compatibilizadas com os profissionais, com as habilitações dos profissionais, e que você consiga tirar RT de cargo e função, que também é uma parte do processo. Então, assim, primeira coisa, você precisa ter o CNPJ. Para ter o CNPJ, você precisa fazer um contrato social, e nesse contrato social, o objeto da sua empresa, né, a principal função ali da sua empresa, precisa ser compatível com a habilitação do responsável técnico por ela. Pode ser o responsável técnico mesmo do representante legal? Pode. Eu já fui assim. Pode ser diferente? Também pode, não tem problema, desde que o responsável técnico tenha habilitação compatível com o objeto do contrato social. Isso é bem importante, porque senão você gasta aí 1 mês, 20 dias, pelo menos, mexendo nesse trâmite, gastando com taxas e afins, e depois tem que refazer todo o processo, tá? E aí, quando você faz o seu contrato social, você vai registrar na junta, seu contador cuida disso, você tira o seu CNPJ, vai sair um alvará provisório, enfim, essa parte é a parte para você ter em mãos a sua razão social, que sempre usa a razão social, tá? O nome fantasia, ele tá ali, mas eu acho que eu nunca usei na vida. O seu CNPJ, o seu alvará provisório, que depois de algum tempo sai o definitivo. Então, aí você já tem uma das informações que o edital te pede. Após isso, você também vai precisar de algumas outras habilitações. Dentre elas, tem também o registro da sua empresa ou empresário individual ali no conselho ao qual o responsável técnico aí pertence, né? No caso, CREA ou CAL, né? Conselho aí referente às nossas profissões, você vai precisar também aí de alguns dias, né? Acho que são 7 dias geralmente, mais ou menos uma semana, onde eles vão emitir o seu registro, né? Para isso, para emitir esse registro, uma das coisas que você vai precisar é sua RT de cargo função do seu responsável técnico ou sua, né? Que é o quê? Que faz a ligação entre o responsável técnico e a empresa, né? Então precisa dessa RT de cargo e função. E isso, a RT de cargo e função, estou falando no quesito laudo de avaliação, ela é necessária tanto para editais, quanto para licitações, quanto para tudo, tá? Para que tudo tenha validade legal e esteja feito corretamente. Então, após você ter a RT de cargo e função, que tem que ficar muito atento, que também é o mesmo objeto que você colocou lá no seu contrato social, certo? Você também precisa, vai ser esse mesmo objeto que vai estar na sua RT de cargo e função, tá? Ou RRT de cargo e função para os arquitetos. E, além disso, quando não é você o responsável técnico, é alguém que está vinculado à sua empresa de engenharia ou arquitetura, afins, laudos, você precisa que esse profissional também comprove um vínculo com a sua empresa. E para comprovar esse vínculo, você precisa de um contrato social, porque a maioria das pessoas acabam não trabalhando com carteira assinada, a gente acaba trabalhando mais com contrato de prestação de serviços, que é extremamente regularizado, carimbado na Junta Federal, tem validade, tudo certinho, mas é um trâmite que permite você lidar melhor com a demanda, né? Porque como a gente trabalha com demanda, com volume de trabalho, a gente prefere que quanto mais venha serviço, mais a pessoa que trabalhe com a gente ganhe também, que é o justo, e se vem menos serviços, ela também ganha menos. Então, assim, fica mais alinhado no dia a dia, ao menos
assim, acho que 80, 90% dos escritórios de laudos de avaliação ou de pessoas que trabalham, né, individualmente com isso, que tem alguém que ajuda, a maioria dos casos é dessa forma que fazem, né? E que pra gente é uma coisa assim muito... A gente meio que só vê esse caminho, assim, é o jeito mais fácil de prosseguir. Mas quando a gente comenta com alguém, é algo que o pessoal não tem acesso, que dá pra fazer dessa forma, que dessa forma vai ficar mais fácil os trâmites, vai ficar mais barato as questões aí burocráticas, né? Enfim. E aí você já tem o seu CNPJ, você já tem a sua razão social, você já tem a sua RT de cargo e função, você já tem a sua... o seu registro, que daí após a RT de cargo e função o conselho emite um registro, enfim, você já tem isso, você já deu um passo, né? E aí, além disso, o edital, ele chama... Ele pede já nesse formulário que você anexe as qualificações. Que qualificações são essas, Viviane? Essas que eu falei, elas acabam entrando na qualificação jurídica da empresa. Ou seja, jurídica, razão social e CNPJ, porque faz parte dali do pacote jurídico, e RT de cargo e função, registro do CREA-CAL, entra em qualificação técnica, porque aí a gente já está falando da habilitação ali, da capacitação do profissional e da empresa, né, nesse quesito. E aí, a gente tem, em relação às qualificações, qualificação técnica, qualificação jurídica da empresa, qualificação econômico-financeira, que são as principais, tá? Deixa eu ver se tem mais... Tem alguns editais que pedem mais algumas coisas, mas esse é técnica, jurídica, econômico-financeiro. Acho que é só isso mesmo que ele pede, tá? Que ele dá outras nomenclaturas, né? Porque a gente já é acostumado, mas é isso aqui mesmo, tá? Então, quando você entra no edital, você vai perceber que a maioria deles, inclusive o BNDES, ele diz o seguinte, os editais em geral dizem, você precisa mandar todos os documentos e ter um seu cadastro no SICAF até a data da assinatura do contrato. Mas o SICAF é mais fácil você já resolver isso antes, né? Porque depois você pode ter um prazo muito curto, vamos supor que sai ali 5 dias para você assinar o contrato e aí você tem que fazer tudo correndo, corre o risco de perder algum documento ali no caminho ou perder prazo de algum documento e não dá tempo. Então, o que eu aconselho é já, em vez de... Você até pode mandar os documentos ali, eu acho que até exige ali que você mande os documentos no ato do preenchimento do formulário, mas eu considero interessante você já deixar o seu SICAF certinho, porque qualquer oportunidade que você tiver, seja desse edital ou do próximo edital, de outra licitação, de qualquer coisa, Banco do Brasil, que também fica em andamento sempre, você já tem o SICAF pronto e assim, você tá anos-luz na frente, sabe? Do que ter que parar depois para mexer com isso. Então, assim, dentro dessas qualificações, técnica, econômico, financeira e jurídica, existe um checklist de todos os documentos que você precisa. Eu busco simplificar esse processo porque a forma como os editais eles são feitos, eles dão muita brecha de interpretação, é difícil de entender os editais, né? Hoje a gente já está bem familiarizado, mas para quem está começando, eu me coloco no seu lugar e sei que é difícil entender aquela linguagem. Parece que nada tá muito falado, tá tudo entre as linhas, né? Essa sensação que dá quando você começa a mexer com o edital. Mas então, eu sempre faço um checklist de todos os documentos. Só que tem coisas que não aparecem no edital. Tem coisas que, por exemplo, ele fala que as certidões precisam estar válidas, né? Todas dentro do SICAF, que é um órgão unificado, onde você coloca todas essas suas habilitações lá dentro, econômico-financeira, jurídica, técnica, tudo. Você coloca tudo lá dentro desse sistema, né? E não é uma coisa que você faz 1, 2 dias, porque vai depender do prazo de cada certidão para sair e tudo mais. E
para daí no final você conseguir gerar um formulário assim dizendo, a sua empresa tá redondinha, assim, né? Então, eu particularmente envio os documentos e deixo certo no SICAF, tá? A parte dos documentos de qualificação econômico-financeira, depende se é uma empresa que já está em atividade ou se é uma empresa nova. Se nada impede de entrar uma empresa nova, tá? Só que a diferença é que quando você vai entrar com uma empresa nova, geralmente são solicitados balanços, projeção de balanço, porque você ainda não tem faturamento para sua empresa. Então aí você precisa que o seu contador faça uma projeção de possível levantamento, assine certinho que isso vai ser a forma comprobatória dessa sua qualificação. Além disso, eles sempre pedem uma certidão de falência concordada. Essa é uma charada, porque no SICAF, essa certidão não aparece. E quando você fala em SICAF, você fala, tá tudo lá dentro, eu tenho um relatório falando que minha empresa tá toda redonda e tal. E esquece da certidão de falência concordada, porque ela não foi lá dentro. Embora a sua empresa esteja totalmente redonda, quando você entra num edital, inclusive BNDES, se você esquecer da certidão de falência concordata, você já fica fora, já fica eliminado. Então, muita atenção com essa certidão, porque ela não sai de um dia para o outro. Ela demora, no mínimo, 2 dias úteis para sair, tá? Ela é bem baratinha, ao menos aqui no Paraná a gente paga uns 30 e poucos reais. Dependendo se o contador for atrás, algo assim, uns 50 reais, mas nem tem necessidade do contador ir atrás, isso mesmo você consegue, tá? Mas o fato dela não sair, assim, 24 horas, faz com que se esquece ela, de colocar ela no SICAF, na verdade ela não tem lugar para você colocar no SICAF, mas se esquece ela e depois olha o relatório, tô toda certa, né? E aí você lembra dela de última hora, não dá tempo de inserir, né? Então aí já fica muito apertado. Mas, então, você precisa, dentro da qualificação econômico-financeira, se a sua empresa já estiver em andamento, aí você tem um balanço patrimonial, você tem um balanço real ali, para você apresentar nesse quesito, tá? Sempre atualizado, todo mundo, quem já tem empresa aí sabe, né? Quem já tem CNPJ já sabe que você precisa sempre, todos os anos, é feito o fechamento do caderno de balanço, através do contador, enfim. E isso tem que ser mantido sempre, assim, não pode ter atraso, porque você pode perder edital por ter atraso no fechamento do seu caderno contábil, e isso tem que estar sempre muito alinhado com o seu contador. Eu cito aqui contador, eu até tenho um vídeo no feed, acho que eu tenho no YouTube também, tem um vídeo aí nas plataformas falando a respeito do contador. Escolha bem o contador que vai estar trabalhando em parceria com você. E pode ser que você me diga assim, mas para entrar eu preciso de um contador, nossa, eu não quero ter um custo agora. E é fato, no começo a gente não quer ter esse custo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem, que sempre deu muito certo, nas empresas que eu conheço, é fazer uma negociação com o contador do seguinte: olha, eu sei que para mim vai ser melhor, eu vou ter mais chances de dar tudo certo, né? Eu vou garantir o meu acesso aos editais, às licitações, enfim, tendo a minha documentação em dia, no SICAF. Deixa muito claro que você precisa que ele lide com o SICAF, tá? Porque isso geralmente não fica claro. Tem contador que não sabe mexer no SICAF, então deixa isso muito claro. Eu preciso que mexa no SICAF e eu preciso de um balanço quando for necessário. Mas eu não tenho rotatividade ainda na minha empresa, né? Se você estiver começando a empresa do zero, tá? Não tenho rotatividade ainda na minha empresa e tudo mais, mas eu já quero entrar nesse próximo edital. Você pode combinar com ele de pagar uma taxa mínima, se ele permitir, né? Se fizer parte do perfil de negociação dele, você pagar uma taxa durante esse tempo onde você não tem faturamento, você só está ali segurando o seu contador para ele deixar as coisas bem redondinhas para você, para não dar dor de cabeça se você entrar para o credenciamento. Você paga uma taxa ali, não vamos falar aqui em valores de contador, mas vocês podem conversar isso com a pessoa mais próxima que vocês tiverem.
E eu, na verdade, até tenho um de muita confiança, que quem precisar, de repente, pode dar um auxílio aí. Mas assim, o que acontece é, você precisa ter tudo certinho. Para garantir isso, ninguém vai querer desembolsar essa mensalidade todo mês antes de estar recebendo, né? Então, negocia, paga uma taxa até começar o seu faturamento, até começar a entrada do dinheiro na sua empresa. Quando começa, aí você começa a pagar a quantia cheia da mensalidade do contador, tá? Tem como você, se ele estiver aberto a negociar, vai ser interessante para as duas partes. E para ele é interessante, porque costuma ser interessante porque ele já vai te garantir, ele sabe que você vai entrar. Você vai entrar dali a alguns meses, mas você vai entrar. Então, ele já tem mais um cliente garantido ali na carteira dele. Em relação à qualificação econômica, à qualificação técnica, lembre que a maioria dos editais pedem um laudo completo, juntamente com certificados e afins. Mas o edital do BNDES, ele pede 2 laudos completos. Mas não se desespere, porque você aprendendo a fazer um laudo completo, você já vai conseguir fazer o outro, tá? Porque a metodologia é a mesma e não tem problema se você fizer com imóveis parecidos, como vão ser os seus primeiros laudos. Eu fiz uma casa, primeiro laudo aqui, eu fiz uma casa, avaliei num bairro tal, né, de 100 metros quadrados. O outro laudo, avaliei uma casa de 80 metros quadrados em outro bairro, tá tudo bem, não tem problema, tá? Ou se você quiser avaliar um laudo de apartamento, outro laudo de casa, se você já quiser aprender os dois, né? Mas a metodologia é a mesma. O que muda é o que eu também venho explicando em alguns vídeos, que são as variáveis que você utiliza para cada tipologia, terreno, apartamento, casa, certo? E é isso, você aprendendo a fazer um laudo completo, esse é o principal material para você conseguir acessar o mercado, para você ter em mãos para entrar estão me ligando aqui já, o pessoal não me deixa. Para você entrar em judicial, para você entrar em credenciamento, para você entrar em licitações, um laudo completo, você sabendo fazer ele bem feito, começo ao fim, sem vícios. Sem vícios? Às vezes é até melhor pegar uma pessoa que não tem um formato ali de fazer um laudo completo e aprender do jeito certo, igual dirigir, sabe? Quando você aprende do jeito errado e depois você vai aprender do jeito certo, dá um bug. Então, se você já aprende o jeito certo, depois os seus próximos você vai fazer do jeito certo, tá? E eu tô aqui também, você não tá sozinho. Então, o seu laudo completo, para entrar na atividade, no BNDES chama de URB1, que é uma atividade para casas, terrenos, é a atividade que eu recomendo vocês entrarem, tá? Não tentem pegar tudo de uma vez, por conta da qualidade e segurança também com o trabalho de vocês, a gente tem que ser responsável nesse sentido. Então entra com a URB1 no BNDES, e com o laudo completo, com as qualificações. Esse laudo completo no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, eu venho falando para vocês que eu vou poder ajudar vocês a estruturarem um laudo completo que não tenha erros para fins de credenciamento, licitações, qual a estrutura, quais os pontos de atenção, o que não pode esquecer, que às vezes é um detalhezinho desse tamanho que já reprovou muitas empresas e que quem está do lado de fora não sabe, né? Até quem está do lado de dentro às vezes é reprovado por um negocinho desse tamanho. Então, esse tipo de material eu vou estruturar com vocês no dia 4 de fevereiro. As inscrições estão abertas, é um webinário 100% gratuito. Você entra, faz a sua inscrição, tem o link lá na bio, faz a sua inscrição, confirma a sua inscrição, você vai receber um e-mail de confirmação, dá uma olhada se não vai para a caixa de spam, porque tem que estar confirmada para você receber todas as instruções e garantir o seu lugar lá com a gente nesse evento online, tá? Porque vai ser bem importante para você poder estruturar esse seu material,
para ele não ir com problemas para esse edital do BNDES que já está aí, o edital ele está aberto. Até quando esse edital fica aberto, Viviane? Olha, na verdade, pelas minhas contas já era para ele ter fechado, mas ele ainda está aberto, então é uma baita oportunidade aí para vocês. Então, assim, o edital, ele está aberto, mas você precisa de todas essas documentações, inclusive do laudo completo, um laudo completo de qualidade, viu, gente? Para se cadastrar, para enviar no ato da inscrição, do ato do formulário de requerimento. Mas, você precisa de um passo a passo para fazer isso. Porque aqui a gente está trocando uma ideia, eu tô aqui no nosso café de valor e eu tô dando uma pincelada em tudo isso. Mas você precisa de um passo a passo para não se perder no meio do caminho, porque a maioria das empresas que reprova é porque se perde no meio do caminho, sabe? Não fala, agora eu preciso desse passo, não tem um planejamento, então acaba não conseguindo fazer a tempo. O BNDES, particularmente, ele no edital, ele prevê que ele seja reaberto, mesmo que ele feche, ele seja reaberto 90 dias depois para uma nova análise para novos credenciados. Mas isso não é infinito, né? Porque ele diz isso, mas ele frisa até o ponto que for importante para o banco. Então, pode ser que em algum momento seja preenchido ali a demanda, seja preenchida o quadro técnico e não seja necessário continuar fazendo análise de novos credenciados. Então, assim, quem chega primeiro leva o melhor. Então, eu não recomendo vocês deixarem assim para um dia que der, porque pode ser que não tenha mais essa possibilidade. Mas, por enquanto, ele está aberto. E seja para agora, ou seja para entrar daqui 90 dias, dá tempo, garanto para vocês que dá tempo de fazer o laudo com a qualidade que precisa para entrar, conseguir os documentos, desde que você não se perca no processo, que daí você siga o passo a passo certinho, a estrutura que precisa, o posicionamento que precisa, para aí vocês serem efetivados, habilitados e serem engenheiros e arquitetos credenciados, que tenham um faturamento bem legal aí na carreira de vocês e já de cara, né? Porque, no geral, é isso que acontece. Quando você trabalha com projeto, execução, você tá ali, né? E você pode conciliar essas duas coisas, eu sempre lembro, né? Você pode conciliar essas outras atividades com os credenciamentos também. Ou com laudos judiciais, não tem problema, você pode fazer isso. A única coisa que você não pode é fazer um laudo de uma obra que você tenha feito, né? Ou de um projeto que você tenha feito, porque daí não é ético e tem algumas legislações que já barram isso daí. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Pode dar processo e afins. Mas vocês podem conciliar tudo isso. Vocês, quando estão acostumados a trabalhar nessas outras áreas e entram, quando é ali convocado para receber serviço, na maioria dos bancos, né? Você consegue sentir ali uma rodada de chave ali na sua carreira, porque é como o trabalho vir até você, né? Você deixa de perseguir, de brigar por um projeto, de brigar por um trabalho, você fica mais tranquilo, porque você sabe que vai ter aquela demanda. O BNDES, essa atividade Ruby 1 que eu falo que é para vocês começarem, nós não sabemos a demanda que vai ter o BNDES, porque não é realmente, inédito assim o edital do BNDES. Mas a gente sabe que um laudo simplificado do BNDES, ele vale 3 vezes mais que um laudo simplificado da Caixa Econômica. Só que a Caixa Econômica tem uma demanda grande, ela tem uma demanda muito grande, o que acaba permitindo que você tenha uma certa garantia ali durante um bom tempo. Porque esses editais, tanto Caixa, BNDES, Brasil, são editais onde você tem um contrato assinado por 5 anos. O quanto de tranquilidade que isso não dá para você saber que durante 5 anos você vai ter um serviço ali sendo recebido, não é verdade? Para fins de organização, pessoal e profissional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que contem aí com a gente nesse processo, rumo a uma carreira mais tranquila e mais rentável. E bora lá. Bom dia! Só não reparem, porque eu estou daqui pra cima com uma roupa e aqui eu ainda tô com pijaminha porque é café de valor.